Sexto ano, nós vamos falar hoje então sobre o sistema nervoso autônomo, né? E principais doenças do sistema nervoso. Aqui nós já estudamos, mas vamos relembrar, a organização do sistema nervoso. O SNC é o sistema nervoso central, o SNP, sistema nervoso periférico. O central, quem são as partes principais dele? O cérebro e a medula espinhal ou espinal, tanto faz. E dentro do encéfalo, quem são as três partes principais, digamos assim? O cérebro, que é a parte maior, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico é aquela união ali entre o cérebro e a medula espinhal. E depois, isso central, é o computador central do nosso corpo. O sistema nervoso periférico, vocês vão ver falar muito aí SNC e SNP. Lembre-se, C, central, P, periférico. São os nervos que estão em todas as partes do nosso corpo e os gânglios ou ganglios, algumas versões se fala ganglios porque não tem o acento, mas os ganglios são o quê? São partes do nosso sistema nervoso periférico que estão em todas as partes do nosso corpo. Podem ser receptores de dor, de calor e também podem ser gânglios de provocar os movimentos na própria parte, digamos assim, no órgão efetor. Quem seria o órgão efetor? Se eu for estalar os dedos, quem é o órgão efetor? O meu braço, porque eu mexo com a parte dos nervos do braço e principalmente a mão e os dedos, ok? Então, o órgão efetor é sempre aquele órgão que vai efetuar uma ação qualquer. Se você estiver piscando, quem é o órgão efetor? Os olhos, de um modo geral. Então, isso é que é o órgão efetor. Quando falarmos disso, vocês se lembrem dessa informação, tá? Classificação do sistema nervoso periférico. Quem é o periférico? Não é o central. O central vai só até a medula espinhal que fica dentro da nossa coluna. O periférico é o que está em todas as partes do nosso corpo. Ele pode ser voluntário ou autônomo. Voluntário, como a gente já falou algumas vezes, o voluntário é aquele que só vai trabalhar se você quiser, certo? Você só anda se você quiser, você só fala se você quiser. Parece automático, mas não é. A sua fala parece ser automática porque o seu cérebro raciocina com rapidez para fazer com que a sua voz saia pela sua boca. No entanto, ele é voluntário. Tudo que você faz só se você quiser é voluntário. Exemplo, piscar de olhos. Ele não é exatamente voluntário, não é bem voluntário, porque se você pode até prender os olhos e tentar fixar assim para não piscar, existe até essa brincadeira, né? Mas você não vai conseguir por muito tempo, porque ele é uma coisa meio que automática, não é? E o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. Começamos a falar sobre ele na aula passada, vamos aprofundar mais um pouco agora. O sistema nervoso periférico, então, como nós já falamos, ele pode ser voluntário ou autônomo. Autônomo é aquele que não depende da sua vontade para funcionar. Ele acontece independente de você querer ou não. Principal exemplo, respirar, as batidas do coração, ou o seu estômago fazer digestão, né? Lembra que a gente briga muito com vocês por causa do chiclete? Olha, evite mascar chiclete se você não estiver com o estômago cheio, porque como é que o seu estômago automaticamente vai detectar que ele precisa começar a trabalhar? Quando você mastiga e engole. Quando você mastiga e engole, ele interpreta como sendo comida. E vai que é só um chiclete. Ele joga lá um monte de suco gástrico, suco pancreático, aquelas coisas todas, achando que é comida, né? Pela quantidade da mastigação, ele vai interpretar a quantidade. Existe um teto, né? Digamos assim, um máximo, mas ele vai interpretar pela quantidade de líquido que ele vai soltar no seu estômago. No entanto, não era comida. Dobraram o sistema digestório ali, né? Era só chiclete. Então, isso tem a ver com autônomo, ou seja, ele não precisa de ordem para funcionar. Aqui, não vai ser muito legal isso assim, mas no arquivo que eu mandei para vocês tem essa foto. Aqui nós temos esse desenho até bem clássico, né? Nós temos aqui o simpático e o parasimpático. Observe, o simpático contrai a pupila, o parasimpático. O simpático dilata a pupila. Lembra que a gente falou que são coisas que acontecem automaticamente, não é? Estimula o fluxo salivar e lacrimal, saliva e lágrima, não é? Inibe o fluxo salivar. Olha o outro. Contrai os brônquios do coração para fazer o coração bater. Dilata os brônquios. Então, observem que um é o contrário do outro. Aqui essa figura vocês terão no arquivo que eu mandei para vocês junto com a cópia da apostila, né? E na lista dessa semana. Então, vocês poderão ver isso aqui melhor. Mas observem que um é sempre o contrário do outro. Sistema nervoso periférico.
Os nervos, né, eles estabelecem a comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais, receptores ou os efetores, representados por músculos ou glândulas. Os nervos podem ser classificados em 3 grupos: sensitivos, motores e mistos. Sensitivos, aqueles que vão sentir alguma coisa. Motores, aqueles que vão fazer algo funcionar. É como o nome mesmo já diz. E misto possui as duas funções. Os nervos que se ligam ao encéfalo são chamados de nervos cranianos. Os que se ligam à medula espinhal recebem o nome de nervos espinhais. Aqui já falamos sobre as classificações, não é? Sensitivos, aqueles que transmitem dos órgãos receptores até o sistema nervoso central, por exemplo. Você vai encostar sua mão na panela quente. É assim, realmente, quem sente esse calor é a sua mão, mas ela vai mandar uma mensagem para o cérebro, os ganglios, né? No caso ali na ponta dos seus dedos, na sua mão, vão sentir, esses nervos receptores vão sentir o calor, enviar para o seu cérebro em milésimos de segundos a mensagem de que, olha, essa panela está quente, e então o cérebro vai mandar de volta uma ordem. Volta, tira a mão, não encoste ali, ok? E motores ou eferentes são aqueles que vão fazer as coisas funcionarem no nosso corpo, e mistos são aqueles que possuem tanto sensitivo ou motor, como nós já havíamos falado. Aqui, esse sistema aqui não é para vocês decorarem, mas é bom vocês observarem. O desenho não ficou assim muito boa a imagem, mas dá pra gente ler. Observe aí, por exemplo, área motora primária, lobo parental, são as partes. Lobos não são lobos de verdade, é o nome que deram. Em alguns autores antigamente escreviam lóbulo, mas é mais ou menos a mesma coisa. Área sensorial, área da sensação, né? Área motora da fala, área visual primária. Nós temos vários, tem até mais divisões que essas aqui. Essa aqui tá bem, digamos assim, simplificada. Então, observem, cada parte do nosso cérebro comanda uma parte do nosso corpo. Por isso que dependendo de um acidente ou alguma doença e a pessoa tiver uma parte do cérebro danificada, ela pode perder esse movimento, ou perder a fala, ou perder alguma coisa, porque, lembrem-se, os nossos neurônios, eles não se regeneram. Eu li uma reportagem que diz que os dendritos, que são aqueles cabelinhos, em algumas situações eles podem se regenerar, mas o corpo celular, que é a parte principal do neurônio, ela não se regenera. Então, por isso que temos que ter muito cuidado com o nosso cérebro. Ainda bem que ele é bem protegido, né? Numa caixa bem grossa. A gente até brinca às vezes, nossa, cabeça dura. Que bom para quem tem cabeça dura, porque não vai machucar tão fácil o cérebro ali, porque ele tá ali protegido dentro da caixa craniana. Pronto, falamos dos gânglios, né, que são pequenas dilatações observadas em alguns nervos, e eles ficam próximos de ficam próximos uns dos outros e até mesmo dentro de alguns órgãos. Eles ajudam o quê? Na sensibilidade. Ato reflexo. O que é ato reflexo? Lembra que eu falei para vocês sobre colocar a mão na panela quente? É também um reflexo. Há pessoas que têm reflexos melhores do que as outras. Aí, é porque o cérebro é diferente? Não, às vezes é uma questão de treinamento, às vezes é uma questão de como aquela pessoa viveu. Por exemplo, não é correto deixar uma criança crescer solta, brincando na rua, até porque hoje em dia é muito perigoso. Mas uma criança que cresce na fazenda, sem esses perigos de carros e essas coisas, na maioria das vezes ele acaba sendo até mais esperto do que muita criança criada na cidade. Por quê? Porque muitas vezes aqui na cidade a mãe de vocês não quer que vocês vão ao comércio sozinho, porque tem medo de sequestro. Para atravessar a rua tem que pegar na mão, porque se preocupa que às vezes você não presta atenção se tá vindo um carro, e a gente sabe que às vezes pode vir até na contramão, né? É errado, mas acontece. Então assim, a gente acaba protegendo demais nesse sentido. E muitas vezes até em relação aos reflexos, a gente costuma falar isso de esperteza, né? Até em relação aos reflexos, pode haver diferença de uma pessoa para outra, dependendo do estilo de vida que ela tem. Porque, por exemplo, subir em uma árvore, para mim, quando eu era pequena, até que eu consegui. Mas hoje, se falar para mim, sobe para você ganhar R$100, eu vou tentar, provavelmente, porque R$100 é interessante, mas dependendo da árvore, acho que eu não consigo, não. Então, isso tem a ver o quê? Com o nosso estilo de vida, com como nós crescemos, né, como nós vemos, e sem contar o seguinte, por mais que você, enquanto criança, tenha todas essas atitudes, se você não praticar, não fizer esporte, não fizer, digamos assim, deixar o seu corpo afiado para isso, você não vai conseguir realizar muitas dessas atividades tão bem quanto você fazia, ou quanto outra pessoa, mesmo adulta, ainda faz, né? Lembra que a gente falou na aula passada sobre o goleiro?
tem que ter um bom reflexo para saber pegar a bola, porque o rapaz que vai dar o chute ali, principalmente quando é pênalti, que dá para prestar atenção, né? Às vezes ele finge que vai dar o chute para a esquerda e dá o chute para a direita. O goleiro tem que estar pensando assim, ele pode jogar para a direita, mas ele também pode chutar para a esquerda, porque vai que ele só fez ali que ia para o outro pensar que ele ia chutar para o lado errado. Ele pode chutar para cima, desde que entre dentro da trave. Para quem tá batendo pênalti, né, que chama, para quem tá batendo pênalti também serve. Então, o goleiro precisa ter um bom reflexo para conseguir pegar a bola. E não é só o goleiro, qualquer tipo de atitude, de jogos ou mesmo na nossa vida, em várias situações, quem tem reflexos rápidos consegue resolver algumas situações de maneira mais simples. Todos nós temos reflexos, gente, só que alguns afiam, digamos, esses reflexos mais e conseguem fazer isso com mais rapidez do que outros. Esse sistema aqui, vocês não conhecem, mas antigamente muitos médicos, assim, pelo menos é o que se conta, né? Que nunca fizeram isso comigo, apesar que eu sou de antigamente. Os médicos falavam que o médico batia o martelo, mandava a pessoa cruzar a perna e bater o martelinho no joelho. Não era bater com força, né? Mas batia no joelho para testar os reflexos da pessoa. Isso você pode fazer na sua casa. Sente-se, cruze as pernas e peça a alguém para dar um murro, não com força para não te machucar, lógico, né? Bem assim no seu joelho. Você verá que a sua perna, que está por cima, cruzada por cima da outra, vai se levantar automaticamente sem nenhuma necessidade de você pensar para isso. Por quê? Porque chama-se reflexo. Ele recebeu ali o estímulo, que seria o murro que a pessoa deu no seu joelho, então o seu joelho respondeu o reflexo com o reflexo de levantar a perna. Inclusive, quando a gente faz essa aula, eu costumo fazer uma brincadeira também sobre reflexo. Se eu conseguir, eu vou gravar uma ceninha fazendo isso com o meu sobrinho e mando para vocês darem uma olhada, porque eu preciso de alguém para fazer isso. É muito interessante como funcionam os nossos reflexos, porque os nossos reflexos são capazes de funcionar, às vezes, como se fosse quase mecânico, ou seja, de uma forma que ele for habituado, ele vai e continua. Essa experiência é bem interessante, eu faço ela sempre na sala de aula, porque todos os alunos gostam de fazer, né? No entanto, aqui agora à distância vai ser meio difícil pra gente fazer, infelizmente. Aí eu posso passar o modelo e você pode fazer na sua casa. O que vocês acham? Distúrbios do sistema nervoso. Esse é bem famoso, né? AVC, acidente vascular cerebral. Ele pode acontecer, infelizmente, não é só em pessoas de idade, porque a gente sempre achou, antigamente esse acidente vascular cerebral acontecia mais em pessoas mais idosas e hoje ele pode acontecer até em pessoas mais novas, que a gente vê casos, né, que acontece, não é frequente, mas pode acontecer. Por quê? Porque ele é, na verdade, uma obstrução de uma área ali do cérebro, da circulação sanguínea na área do cérebro, e se ele for fraco, como é chamado isquêmico, a pessoa pode até não ficar com sequelas ou não ficar com muitas sequelas. Agora, se ele for o AVC, digamos assim, mais forte, o AVC de verdade pode causar até a morte, porque uma parte do seu cérebro se enche de sangue, é como se fosse assim, geralmente acontece por veias rompidas. Inclusive, chama-se derrame cerebral. O que é derrame cerebral? É derramar sangue no cérebro. E o seu cérebro não vai conseguir lidar com aquele tanto de sangue fora da veia, das veias, no caso, dos capilares ali dentro. Então, um está interligado com o outro. E, em todos os dois casos, se forem fortes, pode causar a morte. Ou pode causar, se for mais fraco, né? O chamado isquêmico, ele pode também deixar algumas sequelas, deixar um braço dormente. Nós falamos aqui há pouco sobre as áreas do cérebro que comandam cada parte do nosso corpo. Se a pessoa ficou com o braço dormente, é porque certamente a área afetada pela doença foi a parte que comanda os controles do nosso corpo. O controle, no caso, se ele ficou com o braço direito dormente, significa que a área afetada foi aquela que controlava os movimentos do braço direito, e assim por diante. Ataques epiléticos, epilepsia, você já deve ter ouvido falar. Aqui, a epilepsia é uma doença, digamos assim, onde existe uma atividade enorme de impulsos nervosos. E é assim, porque os nossos impulsos nervosos, eles acontecem, mas eles são de uma forma, digamos assim, tranquila, não é sem parar. É como se ligasse numa corrente, a epilepsia acontece como assim, se ligasse numa corrente elétrica e ele não para de funcionar durante alguns segundos. Nessas situações, a pessoa pode se debater,
pode se machucar. Geralmente a pessoa cai no chão porque ela não consegue manter o equilíbrio. Por quê? Porque aqueles impulsos nervosos que passariam pelos nossos nervos de uma forma tranquila, ele está acontecendo sem parar. Porque quando acontece a sinapse, né, que é a união lá dos dendritos de um com o outro, é o espaço, mas a gente costuma chamar também de sinapse, essa união de um dendrito com o outro. Quando acontece isso, acontece de uma forma natural, devagar. Se você estiver correndo, também vai acontecer de uma forma mais rápida, mas o seu movimento, mas as sinapses, né, o impulso nervoso, a passagem do impulso nervoso vai continuar ocorrendo normal, tranquilo. Agora, no caso da epilepsia, ela acontece, é como se fosse assim, todos os neurônios, todos os ali da ligação de onde a pessoa está, dos braços principalmente, a língua costuma ser bastante afetada também com relação à epilepsia. Então, o que acontece? É como se eles estivessem constantemente encostados, eles não soltam. É como se fosse um fio desencapado encostado numa tomada. Ele não tem ali o interruptor, ou seja, o interruptor, no caso, no corpo dessa pessoa, por causa da epilepsia, deixou de funcionar. Porque a gente sabe que tudo que acontece no nosso corpo é comandado pelo sistema nervoso central, principalmente pelo nosso cérebro, e, no entanto, há fatores no nosso corpo que podem sim ser parados. Exemplo, andar, falar, eu posso andar e falar se eu quiser. Lembre-se, os voluntários, né? E nesse caso aqui, a pessoa, quando tem epilepsia, muitas vezes ela começa a se debater, na maioria das vezes, na verdade, né? Porque ela perde esse voluntário do mexer dos braços e das pernas e tudo mais. Doenças degenerativas, doença de Parkinson. Doença de Parkinson ataca principalmente a parte do equilíbrio. Essa pessoa, a pessoa que tem doença de Parkinson começa com tremores, ela começa, os movimentos que ela quer fazer começam a ser lentos, as mãos não tem mais aquela articulação normal, como a gente costuma ter normal, né? Quando a saúde está boa. E tremor incontrolável, como eu falei para vocês aqui, né? A pessoa treme em excesso. Então, é uma doença degenerativa. Nós falamos na aula anterior, inclusive, a gente aqui hoje mesmo falamos sobre a questão de cuidar do nosso cérebro, porque o que é degenerativo, o que isso quer dizer? A palavra é muito triste. Está morrendo. É como se o seu cérebro estivesse morrendo quando atinge o patamar de ter essas doenças aqui. E qual é a coisa que nós podemos fazer para ajudar o nosso cérebro a não morrer? Dar trabalho para ele. Ele precisa de coisas saudáveis, de coisas felizes, de momentos de lazer. Por quê? Porque isso aí faz uma paz também. É necessário ter uma paz de espírito, né? E a gente fala paz de espírito, mas o nosso cérebro interpreta isso como descanso. Mas também é necessário sempre propor desafios ao nosso cérebro. Desde vocês agora têm 11, 12 anos, professora, eu não sinto necessidade. Eu sei, mas nunca pare de desafiar o seu cérebro, porque o nosso cérebro, a gente já falou sobre isso, é como se fosse uma CPU, que ela, por exemplo, ela é de gigabytes ilimitado. A única questão é que ela não guarda tudo ali para você lembrar na lata, quando te perguntarem. Existe a memória recente e existe o subconsciente. Tudo que você já viu e ouviu está guardado no seu subconsciente. A única questão é que ele fica como se fosse um arquivo morto. O dia que você precisar daquela informação, se você puxar ali a portinha do arquivo morto, você vai encontrar aquela informação guardada no seu cérebro. Só que, na maioria das vezes, quando vamos envelhecendo, por isso essas doenças aqui que nós estamos falando agora, acontecem na maioria das vezes quando as pessoas vão se tornando idosas. A gente vai andando mais devagar, já não quer mais correr, já não quer mais resolver aqueles desafios difíceis de matemática que a gente encontra na internet. Então, o cérebro vai fazendo o quê? Ele pode sim ir atrofiando. É uma doença, inclusive, né? Atrofia cerebral. E ela vai causar também a próxima doença que nós vamos falar aqui, né? E ela não tem cura, porque nós já falamos, os neurônios não se reproduzem. Não é verdade? Porque essa doença aqui não ataca só os dendritos para eles poderem reproduzir, para eles se regenerarem. Ele ataca todo o neurônio da região ali do seu encéfalo. E então, claro, ele não vai atacar ele todo de uma vez só. Aqui, como nós vimos, o Parkinson, o que tem a ver, o Parkinson tem a ver mais com o movimento, então ele afeta principalmente a área motora e vai fazendo com que aquela parte morra. Inclusive, eu falei com um médico uns tempos atrás, ele disse que um paciente, né, o cérebro daquele paciente estaria murchando.
como se fosse murchar, como se fosse uma fruta que se murcha. E qual é a solução? Não existe ainda um remédio para curar essas doenças, infelizmente. Sempre há pesquisadores lutando por isso, mas ainda não existe um remédio. No entanto, existe formas da gente evitar o agravamento dela quando a pessoa já tem a doença. E se você não tem, né, graças a Deus, faça desafios ao seu cérebro. Eu sempre falo isso pra vocês, desafie o seu cérebro, porque assim, você tem que dormir para ele ter o descanso dele, lógico, né? Você tem que ter lazer, assistir um filme se você gosta, alguma coisa que te dê prazer, porque o seu cérebro também ali a sensação de prazer para ele vai fazer com que ele fique, como vocês dizem, de boa, né? Legal. No entanto, nunca deixem de desafiar o seu cérebro. Por quê? Porque senão ele pode sim atrofiar e começar a morrer. E imagine, se ele é o controle de todo o nosso corpo, a hora que a parte que controla os órgãos vitais for afetada, você já vai começar então a ter realmente problemas, né? E pode até levar à morte, porque se a área que controla o coração, por exemplo, o pulmão, pararem de funcionar, você vai ficar ali no máximo dos máximos, no estado vegetativo, como aquelas pessoas que ficam em cima de uma cama, respirando por máquinas. Já não é o cérebro mais que está controlando o pulmão dele, é aquela máquina. E é muito triste, né? Meninos, eu uso muito a expressão você, mas eu não estou falando de vocês, alunos, eu digo você, pessoa, tá? Porque às vezes vocês podem até achar estranho. Doença de Alzheimer, falei com vocês agora há pouco, ela é uma doença de perda de memória e a pessoa normalmente pode ter dificuldade para fazer coisas simples que ele fazia, mudanças de humor, ele pode se tornar exageradamente mal-humorado. Em momentos ele pode até ser bem-humorado, mas na maioria das vezes quando as pessoas têm Alzheimer, elas se tornam realmente mal-humorado. Porque às vezes a gente até tá de mau humor, mas em nome da boa convivência a gente tenta ser legal, tenta ser educado, né? E aí, quando a pessoa tem essa perda de memória, ela já não vai lembrar mais que tem que ser educada. Ela vai ser o que ela deveria ser mesmo, né? E agravado pela doença, mal-humorado. Comportamento às vezes até mesmo agressivo, né? E o Alzheimer, como eu disse para vocês, é também uma das doenças que não tem cura. Ele também é causado pela atrofia cerebral. Ou seja, em outras palavras, o seu cérebro está murchando e morrendo. Gente, novamente eu aqui, não é o seu cérebro, é o cérebro da pessoa, né? O cérebro da pessoa vai murchando e morrendo. Infelizmente é muito triste, né? Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. E qual que é a solução? Dar trabalho para o nosso cérebro, deixar ele dormir bonitinho, as mínimas 8 horas por dia, deixar relaxar, descansar, porque ele também precisa de descanso. Mas quando eu digo dar trabalho para o seu cérebro, é nunca deixar de propor desafios a ele. Nem que seja uma cruzadinha, aquelas cruzadinhas que a gente compra na banca são difíceis até. Uma daquelas ali, você não para você colar a resposta, para você pensar. É desafio para o seu cérebro? Sim. Algo que você não esteja acostumado a fazer, desafia sempre o seu cérebro, tá? Aqui, doenças infecciosas do sistema nervoso. Pode ser também doenças de vírus, bactérias, até mesmo vermes podem parasitar o sistema nervoso. Eu conheci um homem que ele tinha uma solitária, acreditem, aquela comprida, tinha uma solitária no cérebro. Não era a solitária em si, era só o ovinho dela. Só que como ela é um corpo estranho no cérebro, ela acabava causando problemas para ele. E como eu penso que o ovinho foi para lá pela corrente sanguínea, né? E deu um jeito de sair. Aconteceu que ele saiu e se encaixou lá no cérebro dele. E eu acredito que, pelo que ele fala, ele deve ter afetado ali a parte da memória. O ovinho da solitária deve ter ficado por lá na parte da memória. E o que acontecia com ele? E afetou a parte da memória dele. Ele perdia, de vez em quando ele esquecia quem ele era, onde ele estava, tudo, esquecia. Se ele parou até de conduzir carros, porque às vezes, estando no meio da estrada, ele não sabia se ele tinha que virar para a direita, para a esquerda, como mexer na marcha do carro. Então, depois que ele pegou essa doença, ele acabou não podendo nem mesmo mais conduzir. E assim, o que aconteceu? Foi um verme. Não foi o verme inteiro, né? Porque tem gente que fala assim que tem uma solitária inteira na cabeça. Não tem espaço para isso, né, gente? No estômago, no intestino, até que tudo bem. Estômago não, intestino. Agora, na cabeça não tem espaço para isso. Só que qualquer coisinha que não seja encéfalo, que esteja ali em cima, pode dar problema para o sistema nervoso. E nós temos aqui exemplo de algumas doenças que poliomielite, meningite, existe vacina contra ela, poliomielite também. Só que de vez em quando pode acontecer uma nova
uma nova variação ali da doença. A gente viu casos, eu não sei se as pessoas também não tinham sido vacinadas quando crianças, porque normalmente a gente vacina quando criança, né? Inclusive agora eles estão até fazendo várias outras vacinas, não com relação a essas aqui, mas que para pessoas adultas, porque talvez eles tenham descoberto ali uma nova forma da doença aparecer no corpo da pessoa, né? São doenças causadas então por vírus, bactérias e tudo mais. E por hoje é só. Eu quero que vocês respondam as atividades, né? E na próxima aula online nós faremos a correção, tá bom? Beijo!